Bom dia, professor Fernando, para mais uma aula de Geografia, alunos do primeiro ano do ensino médio. Dando continuidade ao finalzinho da apostila 1 de vocês, onde nós estamos trabalhando planos econômicos e políticos, dos diversos governos do Brasil. Então, na aula anterior, nós estudamos alguns governos, vamos estudar hoje mais 4 governos. Próxima aula, nós terminaremos a apostila. Vamos falar hoje dos governos de Jânio Quadros, João Goulart, Castelo Branco e presidente Costa e Silva. Jânio Quadros, figura simplória da política do Brasil na época, Teve uma carreira política meteórica. Então ele era professor de português, Num curto espaço de tempo ele sai professor de português, chega à presidência da República, Então ele disputou as eleições diretas do Brasil no ano de 1960 e tinha como vice João Goulart. Por que jeito simplório? Por que jeito diferente de fazer política? Só para vocês terem ideia, o símbolo da campanha do Jânio Quadros era uma vassoura, porque ele dizia, e veio com um propósito claro, de caçar políticos corruptos. Então tinha jingles, aquelas musiquinhas de campanha política que falava de caçar políticos corruptos e tudo mais. Foi eleito, O governo dele durou 8 meses. Então ele foi eleito em 1960, assumiu em janeiro de 1961, agosto ele renunciou, Ninguém sabe ao certo até hoje, o porquê da renúncia de Jânio Quadros. É importante ressaltar que ele pegou um Brasil com uma dívida externa muito alta e ele não conseguiu colocar em prática, tudo que ele desejava para o Brasil. Então ele não teve condições, de fazer as mudanças que o Brasil necessitava na época. O primeiro ato dele foi a criação da COPLAN, ou seja, uma comissão de planejamento. Então ele tinha um plano estratégico para mudar, o Brasil tanto economicamente quanto politicamente. Então ele tinha vontade de fazer uma série de reformas, Não conseguiu por quê? Por conta da grande dívida, volto a frisar, da grande dívida deixada por Juscelino Kubitschek, principalmente com a construção de Brasília. E ele teve que tomar medidas impopulares. Jânio Quadros tomar medidas impopulares. Quais dessas medidas impopulares? Por exemplo, o congelamento de salários. Então ele teve que congelar o salário mínimo. Os trabalhadores, os operários na época ficaram revoltados. Por quê? Porque o povo colocou ele na presidência porque ele tinha ideias diferentes. E ele entra no primeiro mês de governo, ele congela o salário mínimo. Então ele já ficou meio que solitário, solitário entre os operários. Os operários ele já não tinha mais apoio dos operários. Para acabar de fato com toda a popularidade de Jânio Quadros, ele ficou isolado também politicamente. Por quê? Porque quando ele assume o poder, ele se torna meio que autônomo. Ou seja, ele faz negócios, tanto o mundo vivia Guerra Fria, dividido, Estados Unidos e União Soviética. Ele faz acordo com os Estados Unidos e se aproxima também com os socialistas, União Soviética. Tanto que ele manda o seu vice-presidente fechar acordos na China. Então, olhem só, ele ficou isolado, ficou solitário em relação aos operários e ficou isolado também em relação aos políticos. Não aguentou a pressão, renunciou. Ele renuncia. Na época da renúncia de Jânio Quadros, João Goulart está na China. Tem que voltar de uma forma muito rápida. Mesmo porque, olhem só, os políticos da época não queriam João Goulart, porque João Goulart tinha fama de
socialista. João Goulart, gaúcho, né? Foi ministro durante o governo Getúlio Vargas, né? Ele que promoveu alguns direitos garantidos pelos trabalhadores até os dias de hoje, como férias, 13º. Então, era um presidente extremamente populista, que vinha com uma vontade, uma garantia de reformas muito grande e metia muito medo nos políticos da época. Só para vocês terem ideia, logo quando entra João Goulart, ele já pensa num plano trienal, ou seja, de macroeconomia. Ele queria fazer reformas lá na base, reforma agrária, reforma política, reforma urbana. 3 reformas muito fortes. Reforma agrária, ele queria dividir melhor a terra, acabar com a concentração de terras, acabar com grande quantidade de terras nas mãos de poucos, da terra para quem realmente trabalha. Então ele já começou para socialismo, João Goulart, as pessoas já começaram a olhar de forma diferente. Reforma política, ele queria dar uma abertura maior, eleições mais claras, né, que não tinha na época. E reforma urbana, chegando indústrias no Brasil, né, as pessoas saindo do campo, vindo para a cidade. Então ele queria estruturar cidades com avenidas melhores, né, expansão urbana, coisas desse tipo. Ficou muito tempo no poder? Não. Ele entrou em 1961 com a renúncia de Jânio Quadros, ficou até 1962. 1962, o Brasil teve um golpe militar, ou seja, os militares tomam o poder. É importante ressaltar que durante o governo de João Goulart foi o único período que o Brasil teve um regime parlamentar. Então, olhem só, João Goulart era presidente e existia a figura do primeiro-ministro, que era Tancredo Neves, que mais à frente foi eleito presidente do Brasil, porém não tomou posse porque morreu, ficou doente, né? Morreu logo depois. Com o golpe militar, os militares tomando poder, quem que eles colocaram? Colocaram no poder Castelo Branco. General Castelo Branco, militar. Ficou de 1964 até 1966. Vocês podem perceber que o período de governo eram períodos pequenos, né? Então, olha só, entrava um, saía outro. O Brasil teve acho que 5 presidentes da República em mais ou menos 20 anos durante o período militar. Então, períodos curtos de governo. PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. O grande propósito de Castelo Branco veio com uma política de crescimento, né, dos militares, com apoio forte dos Estados Unidos, né? Estados Unidos colocando muito dinheiro no Brasil, com medo do Brasil se aproximar dos comunistas, como eles diziam na época, né? Então eles injetaram muito dinheiro no Brasil. Tanto que mais à frente nós vamos falar em milagre econômico. É importante salientar isso. Olha só algumas ações complicadas no governo Castelo Branco. AI-5, ato institucional, AI-1, ato institucional número 1. O que é esse ato institucional número 1? Olhem só, caça aos políticos. Então os políticos começam a perder o poder, né? Então perda de poder político durante 10 anos, são perseguidos, funcionários públicos demitidos. Então eles fazem uma política de perseguição a políticos, extinção de cargos públicos e tudo mais.
Olha só, operação limpeza. Eles começam a tentar fazer uma limpeza aos políticos, no qual eles chamam de comunistas, ou seja, ligados aos simpatizantes do socialismo. Então eles começam a fazer uma limpeza. Olha que coisa absurda. E essa perseguição com tortura. Então, quem não era do partido dos militares à época era perseguido. SNI, Serviço Nacional de Informação. Esse órgão aqui começou a pegar informações de quem conspirava contra o governo na época, fez associação até a CIA nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia. Então, foi um governo muito voltado à perseguição. Aí, ato institucional número 2, AI-2. O que fez o AI-2? Ele extinguiu todos os partidos políticos, só para se manterem únicos. Então, todos os partidos políticos foram extintos, né, nesse AI-2. Então, foi um momento em que o Brasil passou por um processo conturbado, os operários indo para as ruas, os estudantes protestando, os estudantes muito fortes nesse período, manifestações gigantescas, grupos de estudantes nas ruas fazendo passeatas, apanhando, né? Depois termina o governo Castelo Branco, vem outro governo militar, Costa e Silva, presidente Costa e Silva. Olha só, de 1967 a 1969, mais 2 anos de governo. Esse governo Costa e Silva, ele é conhecido como o governo dos anos de chumbo, ano de intensa repressão, perseguição, morte, tá? Propôs o quê? Um plano decenal, um programa estratégico de desenvolvimento. O Brasil estava se desenvolvendo, tá? Nós estávamos entrando naquele período chamado de milagre econômico, né? O Brasil, uma associação muito forte com os Estados Unidos, entrando um grande número de indústrias no Brasil, né? Então o Brasil estava crescendo, tanto que ele montou um plano decenal, ou seja, um plano para 10 anos, propunham 10 anos de muito crescimento, tá? Mas de que forma esse crescimento, né? De que forma? Olhem só, a população perdendo direitos, ato institucional número 5, ele praticamente fecha o Congresso. Os militares mandam sozinhos, repressão, tá? As pessoas começam a perder seus direitos políticos, as pessoas começam a se exilar do Brasil, ou seja, morar em outro país, tá? Por conta de perseguição política. Então foi um período muito difícil dentro do Brasil, tá? Passeatas de estudantes, greves de operários. Então o Brasil, no seu contexto social, muito difícil, tá? No contexto de país em si, muito investimento dos Estados Unidos, aumento de dívida externa, que vai estourar logo depois com o fim do período militar no Brasil. Próxima aula, trabalharemos mais alguns governos, tá? É importante, pessoas, deixa eu só dar um toque para vocês. Muito do que está aqui nessa explicação não tem na apostila de vocês, então façam algumas anotações, aproveitem aí que vocês estão num período em casa, certo? Façam as anotações, dá uma assistida nessa aula, para que vocês possam pegar esse conteúdo de uma forma legal. Qualquer dúvida, me chame no aplicativo, tiro todas as dúvidas, volto logo mais com uma outra aula para nós fecharmos essa apostila. Obrigado e bom dia.